Irmãos amados, houve um time de futebol americano nos Estados Unidos que contratou os melhores jogadores da liga norte-americana daquele esporte. Aquele time investiu pesado, contratando medalhões, contratando jogadores profissionais para montar um time muito forte que pudesse ganhar o campeonato. Investiu milhões de dólares, o capitão, inclusive, era a estrela do time. E aquele time foi montado, eles treinaram muito, se encontraram, o técnico tentou, mas naquele ano, por mais que aquele time tenha sido o time de maior investimento, onde havia os melhores jogadores, o melhor treinador, o melhor capitão, aquele time não ganhou nada naquele ano. Foi uma decepção. Os jornais noticiaram que aquele time tão caro não havia valido todo o investimento que havia sido feito e foi uma vergonha nacional. Todos aqueles jogadores foram demitidos e o time contratou jogadores do segundo escalão, jogadores menos badalados, jogadores menos famosos. O capitão não era famoso, os quarterbacks não eram famosos, não havia fama, não havia estrelismo naquele time, o técnico não era tão badalado assim, o investimento foi menos da metade do investimento do ano anterior. Mas havia algo diferente naquele time. Aqueles jogadores começaram a se envolver uns com os outros. E quando um deles errava uma jogada, todos os outros jogadores iam até ele, o incentivavam, o motivavam e ele entrava no jogo de novo. Quando um tropeçava e caía, os jogadores iam, o levantavam e eles começaram a ter um envolvimento uns com os outros. O técnico era um técnico que se preocupava com eles, um técnico que realmente sabia trabalhar o vestiário. Era um técnico muito humilde, um técnico de relacionamentos muito fáceis. Resultado, esse time mais barato, um time menos badalado, sem estrelas, foi o campeão da Liga Nacional de Futebol Americano daquele ano. O segredo, qual foi o segredo desse time? O que foi que fez esse time ganhar? Justamente isso, não é? O time anterior não era um time, era apenas um amontoado de estrelas, de jogadores badalados que pensavam cada um em si mesmos e queriam aumentar a sua fama, o seu prestígio e, quem sabe assim, serem contratados para um outro time de maior expressão. Havia, desde o técnico até o jogador mais caro, um individualismo que custou caro para aquele time e fez com que aquele time perdesse o campeonato. Diferentemente do segundo time. O segundo time, ninguém pensava em si mesmo. O segundo time, cada um pensava no outro, no bem-estar do outro, em motivar o outro. E assim eles se uniram e conseguiram ganhar o campeonato. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque era exatamente isso que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia não eram um time. Eram um amontoado de pessoas lideradas naquele momento por um grupo de técnicos que só pensavam em si mesmos. E esses técnicos, em si mesmados, preocupados tão somente, desculpem a expressão, com o próprio umbigo, estavam contagiando outros na igreja e fazendo com que os membros da igreja também pensassem assim. Eles pensavam só neles mesmos e por conta disso, eles começavam a desprezar aqueles que eles consideravam mais fracos, aqueles que eles não consideravam estrelas como eles. Havia um individualismo mortal nas igrejas da Galácia, cada um pensando em si mesmo,
em se garantir diante de Deus, se colocando na qualidade de juízes da vida alheia. É isso que estava acontecendo. E por conta disso, as igrejas da Galácia, aquele corpo de Cristo naquela região, estavam perdendo essa partida da vida, não é? Estavam sendo derrotados pelo diabo muito facilmente, porque havia um individualismo reinante na igreja. Isso me fez lembrar um caso ocorrido com William Booth. Quem foi o William Booth? William Booth foi o fundador do Exército da Salvação. Não sei quantos aqui já ouviram falar do Exército da Salvação, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua em áreas de conflito, em áreas de catástrofes. Por exemplo, acontece um terremoto devastador como o que aconteceu na Turquia, o Exército da Salvação vai para lá, distribuir alimentos, roupas, agasalhos, dar assistência. É uma organização que atua em áreas de conflito. Há uma guerra, o Exército da Salvação está lá. E o Exército da Salvação é uma organização cristã, conhecida mundialmente, fundada por esse homem, William Booth. Pois bem, um dia aconteceria um congresso internacional do Exército da Salvação e William Booth não poderia estar presente porque ele ficou gravemente doente. Ele então mandou uma mensagem para os congressistas, para aqueles que estavam participando do congresso. Uma mensagem pequena, 2 palavrinhas. Sabe qual foi a mensagem dele que ele mandou? Os outros. O que ele quis dizer com isso? Não se preocupem comigo. Preocupem-se com os outros. Se nós realmente queremos ser uma igreja vitoriosa, porque Satanás tem vindo com tudo para cima da igreja dele. Se nós realmente queremos ser uma igreja vitoriosa, nós precisamos ter isso no nosso coração. Os outros. Você, não eu, você. Você é mais importante. Você vem primeiro. Os outros vêm primeiro. É isso que Paulo quis mostrar. Vocês se lembram que no último estudo Paulo falou sobre a diferença entre uma vida controlada pelo Espírito de Deus e uma vida controlada pela carne? Vocês se lembram que nós estudamos e nós mostramos quais eram as obras da carne e quais eram os frutos do Espírito? Paulo mostrou isso claramente. Agora, Paulo vai falar com a igreja o seguinte: eu ensinei para vocês como jogar. Agora é hora de entrar em campo e iniciar a partida, colocando em prática aquilo que eu falei com vocês. Paulo é o técnico, Paulo é o treinador, é aquele treinador que quer que sua igreja vença. A igreja da Galácia, que ele havia fundado, vença. Aquelas igrejas poderiam ser vitoriosas se colocassem em prática os princípios que o apóstolo ensinou no capítulo anterior, quando ele mostra quais são os efeitos do Espírito Santo na vida do crente. E os frutos do Espírito, eles não existem para embelezar você. Entende? Os frutos do Espírito não são ornamentos que você coloca para se mostrar para os outros, não. Os frutos do Espírito, eles existem para que você possa colocá-lo em prática na igreja e usá-lo a favor do outro. É para isso que o Espírito Santo nos dá frutos, para que nós possamos servir o outro. Servir o outro. E aí Paulo, ele vai levantar uma situação hipotética, uma situação que ele mesmo vai criar, para mostrar como colocar isso em prática. Quais são os efeitos da obra do Espírito Santo em nós, numa igreja que estava passando por conflitos terríveis, produto da investida dos judaizantes. Versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, aqui é uma situação hipotética. Ele não está falando de alguém propriamente dito. Ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar
a ser surpreendido em alguma ofensa, Paulo está dizendo, deixa eu explicar para vocês como é que se coloca o fruto do Espírito para funcionar. Deixa eu ensinar para vocês como é que o fruto do Espírito pode beneficiar a igreja. Se algum homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, vós, para quem Paulo está dizendo? Para aqueles que ele sabia possuíam o fruto do Espírito. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É interessante que a palavra surpreendido aqui, no original grego, significa pisar fora do caminho, dar um passo em falso. Ou seja, se vocês ficarem sabendo de um irmão que inadvertidamente, não propositalmente, caiu em pecado, vocês que possuem os frutos do Espírito, vocês precisam encaminhá-lo, vocês precisam ajudá-lo com espírito de mansidão. É interessante que Paulo aqui usa um termo médico. É como se tivesse havido uma fratura num corpo e o médico então vai pegar aquele osso e vai colocar o osso no lugar. Ou então um deslocamento de osso e o médico vai colocar o osso no lugar. Quando alguém peca na igreja, não propositalmente, mas quando há um pecado involuntário na igreja, é como se houvesse uma fratura no corpo. Porque nós somos um corpo, sim ou não? Então, quando você peca, involuntariamente, você é surpreendido num pecado, é como se tivesse havido uma fratura no corpo. E o que é que aqueles que são espirituais, aqueles que são dominados pelo Espírito de Deus precisam fazer? Eles precisam se aproximar daquele que está fraturado e com mansidão. Por que Paulo está dizendo isso? E por que Paulo está usando essas palavras? Porque havia um grupo na igreja que olhava, passava o olho na igreja e eles observavam a conduta de todos. E quando eles descobriam que alguém estava em pecado, o que é que eles faziam? Eles menosprezavam, eles excluíam, eles humilhavam aquelas pessoas publicamente. E ao invés de restaurar o irmão faltoso, o que é que aqueles judaizantes faziam? Eles os acusavam diante de todos, diminuindo-o diante da igreja. Eram as estrelas do time. Eles pensavam só em si mesmos, queriam ser paparicados e não tinham a menor misericórdia daquele que havia pecado, daquele que havia caído em pecado. Queridos irmãos, vamos ser sinceros, olhando aqui para o pastor e o pastor olhando para a igreja, levante a mão aqui quem consegue viver uma vida 100% isenta de pecado. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a nos ajudar a colocar o osso no lugar. Não alguém que simplesmente faça com que o osso se quebre ainda mais. Entende? Esse é o sentimento de um time. É por isso que Paulo está aqui falando, diferentemente dos falsos apóstolos, diferentemente dos judaizantes, diferentemente desses legalistas que estão na igreja, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, colocando o osso no lugar. É isso que Paulo está dizendo. Lembrem-se, esse jogador caiu. Lembra do time? Lembra da historinha do time? Esse jogador caiu. Não é hora de vocês menosprezarem o jogador que caiu, não é hora de vocês deixarem o jogador caído no chão. Todo o time, vai lá, levanta o jogador, coloca o jogador de novo na partida. É assim que se vence, igreja. Quando o outro se torna realmente importante para mim, quando eu paro de olhar para mim mesmo e começo a olhar para o outro. Esse é o sentido de corpo. É assim que se vence. Não é?
O pecado na igreja é como uma fratura no corpo que precisa ser tratado, mas com amor. Há uma frase de Ernest Blevins que diz o seguinte: o melhor exercício para fortalecer o coração é abaixar-se e levantar os que estão caídos. É o melhor exercício. William Barclay, o teólogo William Barclay, diz assim: a atmosfera do termo usado por Paulo põe ênfase, olha que interessante isso aqui, irmãos, põe ênfase não no castigo do faltoso, não no castigo daquele que pecou, mas na sua cura. A correção não é uma pena, mas uma restauração. Glória a Deus por isso. Ou seja, quando eu estou diante de um jogador, eu vou usar muito essa analogia, de um jogador que fraturou um osso, de um jogador que caiu, ele não precisa de alguém que o diminua e que o coloque numa situação pior da qual ele está, mas ele precisa de alguém que estenda a mão e diga: levante-se, eu vou ajudar você. Esse é o sentido, é isso que dá sentido para um povo que quer vencer. Para um povo que quer vencer. E aí Paulo vai dizer uma coisinha aqui no final do versículo 1, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Aí eu me lembrei do que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Ele disse assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Irmão, sabe o que Deus falou comigo aqui? Deus falou comigo o seguinte: se tem uma coisa que todo time precisa, se tem uma coisa que toda igreja precisa, é de crentes que sempre estejam de pé. Nós precisamos de crentes que não caiam. Aqueles que se colocam diante de Deus, vigilantes, buscando força no Senhor para não cair, porque sempre haverá na igreja aquele que cai, sim ou não? Sempre haverá num time aquele que vai cair, sim ou não? Mas sempre precisa haver num time aquele mais resistente, sim ou não? Que está sempre ali, pronto a estender a mão e levantar o caído. Esse é o sentido de um time que vence. É assim que se vence uma partida, é assim que se vence um jogo, é assim que se vence na igreja. Como é que você está diante de Deus? Como é que está a sua condição espiritual hoje? Você está caído ou você está de pé? Então fique de pé, irmão, precisamos de você. Fique de pé. Fortaleça-se no Senhor e fale: Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, eu posso cair, eu posso falhar, mas eu te peço em nome de Jesus que me dê força, que me ajude a ser vigilante, que me ajude a estar diante do Senhor, sempre em oração, para que eu possa estar de pé, porque a minha igreja precisa que eu esteja de pé. Imagine se todo mundo pensar assim. A vitória é nossa, irmãos. A vitória é nossa. Então Paulo diz: aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E aí Paulo diz uma coisa maravilhosa. Ele diz uma coisa extraordinária. Ok, deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja dos Gálatas, igrejas da Galácia. Vocês não querem tanto guardar a lei? Esses judaizantes não estão falando para vocês sobre lei o tempo todo? Eles não estão falando que vocês têm que guardar a lei? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês devem fazer. Eu vou dizer para vocês algo que é de suma importância para que vocês possam ser mais do que vencedores. Aí ele fala, versículos 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprireis a lei. A lei de quem? A lei de Cristo, que é infinitamente superior à lei de Moisés. Vocês querem guardar a lei? Então levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí Paulo dá aquele golpe, né? Ele diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Os judaizantes se achavam os melhores dos melhores, e sua insistência em guardar a lei de Moisés os afastavam das pessoas. Eles se sentiam
exclusivos, eram incapazes de ajudar alguém em suas necessidades. Na verdade, os judaizantes não levavam a carga de ninguém, pelo contrário, eles colocavam mais carga nos ombros das pessoas. Exigência, exigência, exigência e mais exigência, tornando o fardo insuportável na igreja. E quando alguém não conseguia levar a carga, eles apontavam o dedo e julgavam. Mas eram incapazes de colocar um pouco daquela carga nos ombros. Veja só, eles não gostavam de servir, mas de serem servidos. Paulo mostrou que aquele que é regido por outra lei, no caso a lei de Cristo, a lei do amor, servia os outros. Como? Levando as cargas. Hernandes Dias Lopes disse uma coisa fantástica. Ele disse o seguinte: a dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. O fardo dos nossos irmãos deve pesar também sobre nós. Cada um deve pôr seu ombro debaixo das cargas daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser carregadas coletivamente. Isso é um time. O seu problema também é meu problema. E eu vou me esforçar para amenizar a sua carga, para amenizar o seu sofrimento. Eu vou me esforçar para ajudar você nesse momento de dor e tristeza que você está passando. Eu estou aqui do seu lado. Compartilha comigo, compartilha comigo. Eu quero que você compartilhe comigo, deixa eu ajudar você. Irmão, se cada um de nós entender isso, irmãos, o diabo que se cuide. Porque não há como derrubar uma igreja assim, que pensa assim, que está disposta a oferecer o ombro para ajudar aquele que precisa. Sabe, eu temo que há pessoas que estão sofrendo sozinhas na igreja. Ó Deus, não permita que isso aconteça. Não permita que haja pessoas aqui sofrendo sozinhas, ó Deus. Mas que teu Espírito Santo coloque em nós a sensibilidade para que possamos oferecer os nossos ombros, o nosso coração, para que possamos chorar com aqueles que sofrem. Em nome de Jesus, peço licença para fazer essa oração. Porque é assim que se vence, irmãos. Agora, por que Paulo fala tanto da lei de Cristo? Porque é a lei do amor. E o que é que me faz olhar para o outro? É o amor. O amor faz o quê? O amor faz com que eu olhe para você de igual para igual. O amor não me deixa olhar para você de cima para baixo. Quem olha o outro de cima para baixo não ama. Entende? Então olha o que Jesus Cristo disse lá em João 13, 34 e 35. Por que Paulo falou da lei de Cristo? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, em nome de Cristo Jesus. Eu quero falar uma coisa para a igreja. Eu quero que a minha igreja seja conhecida em Pará de Minas, não pelo templo que ela tem, não pelos louvores que ela tem, não pela arquitetura que ela tem, não pelo conforto que ela tem. Eu quero que a minha igreja seja conhecida pelo amor que ela tem. Isso é o que deve chamar a atenção das pessoas. Jesus não disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se louvardes e se cantardes, e se vocês tiverem uma bela arquitetura, um belo templo, um piso de porcelanato, bancos acolchoados, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se olharem para o templo suntuoso de vocês. Jesus não disse isso. Ele disse: nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você ama seu irmão com esse amor que Jesus ensinou? Você ama seu irmão assim? Você tem amado seu irmão assim? Temos nos amado assim? A minha dor é a dor de vocês? Você se entristece com aquele que está triste? Você chora com aquele que está chorando?
Você é capaz de sair da sua casa numa noite fria de sábado para acudir a um irmão seu que está passando por dificuldade? Você é capaz de abrir as portas da sua casa para acudir um irmão que está numa situação terrível? E você não tem outra alternativa a não ser recebê-lo na sua casa para que aquele momento seja sanado. E depois vocês vão ver o que vai fazer. É assim, é prática, é isso que Paulo está mostrando. Eu ensinei para vocês que o crente precisa ter uma vida cheia dos frutos do Espírito. Agora eu estou mostrando como colocar isso em prática. Como? Amando uns aos outros. Veja só o que William Hendrickson disse. Cristo não apenas promulgou essa lei, mas também a exemplificou. Note a ternura que Jesus tratou uma mulher pecadora, Lucas 7, 36 a 50. O ladrão penitente, Lucas 23, 43. Simão Pedro, Lucas 22, 61. João 21, 15 a 17. O paralítico de Jerusalém, João 5, 14, e a mulher que foi apanhada em adultério, João 8, 11. O que foi que Jesus fez com cada uma dessas pessoas? Julgou, eu me lembro da mulher, a mulher que foi apanhada em adultério e foi levada para Jesus. E aí, os legalistas, os fariseus, aqueles cheios de si mesmos, as estrelas do time, olharam para Jesus e disse: essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Nada se falou do homem, não é? Que coisa, né? Só a mulher. Cadê o homem que cometeu adultério? Não, só a mulher. Jogaram a mulher diante de Jesus e disseram para ele, não é? Vocês conhecem o texto? A lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? E Jesus estava escrevendo no chão. E aí eles estavam impacientes. Porque é Jesus quem manda não são os fariseus, quem manda é Cristo. Ele responde a hora que ele quer. Ele então levanta e diz aquela frase que você sabe qual foi: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, diz que um a um foi se retirando. Jesus só disse isso e voltou a escrever na terra. Quando todos saíram, ele olhou para a mulher. Olha a lei do amor. Olha o outro. Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Lei do amor. É assim que nós tratamos aquele que cai. Você é quem? Você é uma estrela no time? Ou você é um igual? É interessante que Jesus falou dos fariseus, não é? Porque eu disse para vocês há poucos instantes que os judaizantes, os legalistas, eles nunca ajudavam a carregar fardos. Eles colocavam mais fardos. Veja o que Jesus diz acerca deles, Mateus 23, 1 a 4. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E aí Paulo diz uma coisa no versículo 3. Por quê? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Irmãos, um dos maiores perigos que existe nesse mundo é você olhar para si mesmo e achar que você é uma estrela. Você olhar para si mesmo e achar que você é melhor do que o outro, de que você é superior ao outro. Aí eu me lembro do que Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia. Vocês se lembram que Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17. Ele diz assim, a igreja dizia, né? A igreja falava dela mesma: como dizes,
rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha o que Jesus disse: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Um dos maiores perigos é quando eu olho para mim mesmo e me sinto melhor do que você. Eu já falei isso para vocês repetidas vezes. O que me diferencia de você, meu irmão, é o chamado. Eu fui chamado para guiá-los, para ser o líder espiritual, apacentá-los, mas diante de Deus, eu sou dependente da mesma graça que você. E eu sou tão merecedor do inferno como você. E eu sou tão miserável como qualquer outro. E se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu seria um jogador que só ficaria caído no chão. Mas na sua infinita misericórdia, um dia Jesus me levantou e disse: vem, eu vou caminhar contigo. E Ele fez isso com cada um de nós. Por isso, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, Paulo está falando de quem? Dos legalistas da igreja, que se achavam, se ufanavam. Nós somos os melhores. Imitem-nos e vocês serão aprovados por Deus. Eu sei que é difícil para vocês serem como nós, mas se vocês se esforçarem muito, vocês chegarão no nível de espiritualidade que nós temos. É assim que eles pensavam. É assim que eles pensavam. E aí Paulo vai dizer no versículo 4 e 5, e eu gosto muito da versão A Bíblia Viva. Eu vou ler para vocês aqui na Almeida corrigida, depois eu vou ler na Bíblia Viva. Paulo diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. A Bíblia Viva diz assim, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Os judaizantes diziam: olhem para nós, façam como nós, imitem-nos. Se vocês hoje se compararem conosco, vocês vão ser humilhados, porque ninguém chega ao nível espiritual que nós chegamos da noite para o dia. Trabalhem muito e um dia vocês poderão ser como nós. Aí Paulo está dizendo: parem de olhar para o outro, olhem para si mesmos. Tenham um único padrão na vida, olhem para Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Cada um de nós tem de suportar alguns de seus próprios defeitos e fardos. Nenhum de nós é perfeito. É interessante que parece haver uma contradição aqui, não é? Versículos 2 e 5, parece que Paulo está se contradizendo. No versículo 2 ele diz: levem as cargas uns dos outros. No versículo 5, Paulo está dizendo: leve a própria carga. Não, Paulo não está aqui se contradizendo, porque são duas palavras diferentes no grego que Paulo está falando. A primeira, do versículo 2, significa carga pesada, peso esmagador. Mas a segunda, a do versículo 5, significa pacote, mochila de um soldado. Então, carregue sua mochila, cuide da sua vida espiritual, cuide em tratar os seus defeitos, em tratar os seus pecados, porque assim você vai ter condição de ajudar o seu irmão a carregar as cargas dele. Entende? Porque não adianta também você querer ajudar um irmão no pecado dele se você está fazendo algo pior, irmão. Aí você cai naquela lei que Cristo deu: tira primeiro a trave do teu olho, para que você possa ajudar o seu irmão. Então olha para você, como é que você está? Você está em condições de ajudar alguém? Ajude. Ajude. Irmãos, eu queria encerrar aqui com vocês, eu queria passar para vocês aqui algumas aplicações, algumas coisas que eu aprendi aqui. Queria que nós, juntos, entendêssemos algumas coisas nesse texto que é riquíssimo. Essa primeira parte do capítulo 6 de Gálatas. Primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira aplicação para a nossa vida, é que a igreja, preste atenção, irmãos, igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração. Isso é igreja. Todas as pessoas com problemas que chegam à igreja
precisam encontrar cura, compreensão, aceitação, amor, auxílio. Elas precisam ser bem tratadas, precisam ser amadas, precisam ser acolhidas, precisam ser assumidas. É papel nosso nos tornar uma igreja assim, para que quando as pessoas nos procurarem, elas queiram voltar, porque elas vão dizer: ali tem gente que me compreende, ali tem gente que se preocupa comigo, ali tem gente que me ama. Como é bom ir naquele lugar. Quando você vai naquele lugar, as pessoas dão um sorriso para você, as pessoas pegam na sua mão, as pessoas fazem caso de você. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, quando nós verdadeiramente entendermos isso, Deus mandará muitas pessoas doentes para nós cuidarmos. Muitas pessoas doentes. Mas nós precisamos colocar diante de Deus a nossa vida e falar: Senhor, faça de mim alguém capaz de oferecer cura para o outro. O outro. Lembra disso? Os outros. Então a primeira coisa que eu quero aprender com vocês, irmãos, e aqui eu faço uma pergunta e quero que vocês, é claro, não precisam responder para mim, mas que tipo de comunidade nós temos sido? Comunidade de cura? Comunidade de alegria? Ou nós temos sido uma comunidade que adoece? E aqui com tristeza eu quero falar para vocês: eu já cuidei, não aqui em Pará de Minas, na minha antiga igreja, eu já cuidei de pessoas que chegaram à igreja totalmente massacradas, doentes, angustiadas. Eu conheci um irmão que desenvolveu síndrome do pânico, porque ele participava de uma determinada comunidade que só açoitava, que só maltratava, que só apontava o dedo, que só julgava, que só feria. Em nome de Jesus Cristo, Primeira Igreja Batista em Pará de Minas, nós estamos longe de sermos perfeitos. Se tem uma coisa que nós não somos, é perfeitos. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos nos colocar à disposição do Espírito de Deus, para que sejamos uma comunidade de cura para as pessoas. Para que possamos curar as pessoas. Para que possamos ter condições de segurar a mão daqueles que estão caídos e dizer: levante-se, nós vamos caminhar com você, porque nós somos um time de iguais. Porque é isso que nós somos, um time de iguais. Segunda coisa que eu aprendo aqui: como temos olhado os erros uns dos outros como uma oportunidade para amar ou para nos autopromover. Os judaizantes, sabe o que os judaizantes faziam? Eles chegavam perto de um grupo de pessoas e diziam assim para as pessoas: nós estamos falando para vocês, o melhor caminho é guardar a lei de Moisés. Olha o irmão tal, olha o irmão tal. Vocês estão vendo a condição do irmão tal? O irmão tal está em pecado. Aquele irmão que não quer ouvir o que nós estamos dizendo, eles estão em pecado. Observem como que aquilo que nós falamos para vocês tem sentido, e não o que Paulo ensina para vocês. Eles se autopromoviam em cima do erro dos outros. Eles faziam propagandas de si mesmo em cima do erro dos outros. É isso que eles faziam. Então nós estamos olhando o erro dos outros como uma oportunidade para amá-los. Irmãos, se você está vendo um irmão em pecado, ame esse irmão, marque um horário, vá conversar com esse irmão. Fale com ele: irmão amado, eu tenho orado por você. Eu tenho percebido que você está trilhando um caminho contrário às Escrituras. Às Escrituras. Não contrário ao que você pensa, contrário às Escrituras. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Abre a Bíblia, irmão, a palavra de Deus diz isso. E o irmão, eu estou percebendo, irmão, não quero me meter na sua vida, mas eu sou seu irmão. Eu vim aqui para ajudá-lo, irmão.
Mude essa postura, eu quero orar com você. Irmão, pode ficar tranquilo, não vou fazer alarde, não vou comentar com ninguém, pode ficar tranquilo. Eu vim aqui para conversar com você. Irmão, vamos caminhar juntos. É isso que se espera de um corpo que cura. Então, irmãos, que em nome de Jesus Cristo, sejamos um time. Outra lição que eu aprendo aqui: somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus, portanto, precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cair em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Vigilância. Vigie, irmão. Vigie, pois o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando vos devorar. Última aplicação: temos tornado a carga de nossos irmãos mais leves ou temos colocado mais peso sobre eles? Porque puderam compartilhar isso com alguém. De vez em quando acontece isso na igreja e as pessoas têm esse direito, sim ou não? Compartilham algo que é extremamente sigiloso e pedem o quê? Por favor, mantenha em sigilo. Uma semana depois, está todo mundo sabendo. Como? Por quê? Porque existe alguém na igreja que, ao invés de aliviar a carga, insiste em torná-la mais pesada. Misericórdia. Se alguém chegar perto de você e falar, por favor, não compartilhe com ninguém, é sigilo. Irmão, sigilo. Eu precisava conversar com alguém, eu precisava me abrir com alguém, eu precisava colocar essa carga, dividir essa carga e colocar em alguém. Pois não, irmão, pode contar comigo, me dá um pouco dessa carga. O que está acontecendo? É assim que se ganha a partida. Então, irmão, que tipo de jogador você é? O que divide a carga? O que levanta? O que caminha junto? O que ajuda? Ou você é daquele que não está nem aí para o seu irmão, só pensa em si mesmo e quer crescer, e quer conquistar, e quer ocupar o seu espaço, independentemente de quem esteja do seu lado ou do que esteja fazendo? Irmão amado, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu convido essa igreja linda que se reúne aqui nessa manhã, vamos ser um time para a glória de Deus. E tem uma cristologia aqui, uma cristologia. O que eu aprendo de Jesus Cristo nesse texto? Eu aprendo o seguinte: aprendamos com Cristo, que repreendia com amor, procurava pelos pecadores e os auxiliava em suas lutas. Afinal, preste atenção nisso, Ele tomou sobre si o nosso maior fardo, a culpa pelos nossos pecados, e nos deu o seu fardo levíssimo. O que ele diz lá em Mateus capítulo 11? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele me disse, me dê o seu fardo, meu filho, me dê o seu fardo, tome o meu. Tome o meu. Irmãos, eu vi, não vou falar quem, não vou falar onde, não vou falar quando, mas eu vi uma pessoa, um líder religioso, numa determinada reunião, as pessoas estavam se aproximando dele, porque há muitas pessoas que têm essa crença, e aqui eu não quero julgar, de que querem uma oração do pastor, de que querem que o pastor coloque as mãos sobre a cabeça. Tem pessoas que têm essa percepção de que precisam de uma oração do pastor, de que o pastor ore, de que o pastor visite, e eu não vou, irmãos, julgar essas pessoas. É elas e Deus, embora eu sempre defenda que a minha oração não é mais poderosa do que a sua, que a minha oração não é diferente da sua, que essa mão aqui não tem poder nenhum, mas há pessoas que têm essa percepção, que têm esse sentimento. E nessa determinada reunião, irmãos, as pessoas começaram a se aproximar daquele líder, pedindo que ele orasse por elas e que ele colocasse a mão sobre elas, e esse determinado líder começou a se afastar, dizendo, por favor, ninguém chegue perto de mim, eu não vou conversar com ninguém, eu estou sendo usado por Deus.
Não, por favor, agora não, eu estou sendo usado por Deus. Aí eu fiquei pensando, como assim? Porque ser usado por Deus é o contrário disso. Ser usado por Deus é se aproximar. Ser usado por Deus é estender a mão. Ser usado por Deus é estar junto. Junto no problema. Isso é ser usado por Deus. É eu estar dentro do seu problema com você, carregando as suas cargas com você. Então aprenda com Jesus, ele tomou sobre si o nosso maior fardo, a culpa pelos nossos pecados, e nos deu o seu fardo levíssimo. Entendeu agora? O que Paulo está dizendo? Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. É essa lei que nós precisamos seguir. Essa lei. Não é regras, não é normas, não é regrinhas de etiqueta, nada disso. Um determinado irmão chegou perto de D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu no século XIX. E ele pregava, e D.L. Moody era um evangelista nato, mas D.L. Moody não tinha um vocabulário rebuscado. D.L. Moody não falava bonito, D.L. Moody não era erudito como era, por exemplo, Spurgeon. D.L. Moody não tinha uma erudição, ele pregava um vocabulário bem coloquial, um vocabulário bem do povo. Então uma pessoa chegou diante dele, na igreja dele, e disse assim, o senhor é um bom pregador, mas o senhor precisava prestar mais atenção nas palavras que o senhor fala muitas palavras erradas. O senhor fala muitas palavras com conjugações erradas. Então é uma pena, porque o senhor é uma pessoa de influência, uma pessoa de renome mundial, mas tem um vocabulário tão pobre. D.L. Moody, naquele momento, olhou para aquele senhor e disse assim, com certeza, mas eu garanto uma coisa para você. Deus tem me dado a graça e a misericórdia de colocar muitas pessoas no céu com o meu vocabulário. E eu queria te perguntar quantas você já colocou. Entende? Então, o que Moody fazia? Moody estava o quê? Se identificando com as pessoas. Moody estava no dia a dia delas. Moody vivia a vida delas. Moody estava no dia a dia. Se você quer ganhar alguém para Cristo, na verdade quem ganha não é você, é o Espírito Santo. Mas se você quer ser um instrumento do Espírito Santo para ganhar alguém para Cristo, eu vou te falar uma coisa nessa manhã, querido irmão. Saia do seu mundinho e entre no mundo dos outros. É assim que Deus nos usa. Então eu quero terminar repetindo para vocês o tema. Os outros, lembrem-se disso. Os outros. O mais importante são os outros. É o seu irmão. Olha para o lado, olha para a pessoa que está do seu lado aí, está vendo? Essa pessoa é mais importante para você. Os outros. Ore comigo nessa manhã. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de pregar a Tua palavra. E obrigado por todos os desafios que o Senhor colocou diante de nós. Deus, em nome de Jesus, quebranta nosso coração. Permita que os outros encontrem espaço no nosso coração. Senhor, quebranta o meu coração. Faça com que o meu coração se abra para os outros, ó Deus, o máximo que Ele puder. Porque, ó Deus, não há sentido na minha vida aqui nesse mundo sem os outros. Por favor, Senhor, que o Senhor nos ajude a cumprir a lei de Cristo nesta igreja. Que o amor verdadeiro, o amor ágape, inunde os nossos corações e que nós sejamos uma comunidade de cura, de alento, de alívio. Que as pessoas que aqui chegarem percebam que aqui não tem um time de estrelas, mas que aqui há um grupo de pessoas correndo no mesmo campo, buscando o mesmo objetivo. Vencer a corrida, vencer a partida da vida. Há lugar para muitos e muitos jogadores nessa igreja, Senhor. Mas nós sabemos que eles não chegarão prontos.
eles precisarão ser treinados, eles precisarão ser preparados para entrar em campo. Ó Deus, permita que nossa igreja seja uma escola onde muitos, para a glória do Senhor, aprenderão como jogar, se colocarão à sua disposição para que possam entrar em campo. Ajude-nos, Deus, a cumprir a lei de Cristo nesta igreja. Louvado, glorificado, engrandecido seja o teu nome. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.